Vítor, muito obrigado por este bocadinho. Queria começar por perceber quem é o Vítor Severino do ponto de vista profissional, onde é que já andou, alguns detalhes da tua carreira, que nos possas contar para também te conhecermos um bocadinho melhor. De nada, é um prazer receber-vos aqui. Nós temos muito esta questão da partilha marcada, gostamos de estar com pessoas, de partilhar o nosso contexto, de mostrar aquilo que fazemos e eu acho que isso é importante, até na nossa evolução enquanto treinadores. Eu sou um privilegiado neste momento por poder estar a trabalhar no contexto em que estou, uma vez que no meu passado não fui jogador profissional, não tinha contactos nenhuns que me fizessem pensar que um dia poderia chegar a um contexto profissional. Quando comecei a treinar, senti essas dificuldades, isto que hoje existe muito devido também às redes sociais e à possibilidade de se chegar à informação, de se chegar às pessoas. Nessa altura não havia. E eu lembro-me de querer muito chegar, querer muito falar com pessoas, querer muito tentar perceber o que era o futebol profissional e como é que eu podia ter uma experiência que fosse de observação e de não conseguir. E acho que isso também me moldou um bocadinho no sentido de hoje eu ser uma pessoa que me custa dizer que não, ou pelo menos tentar fazer quando alguém pede para viver um treino, ou passar uma semana connosco. Tento proporcionar aos outros aquilo que eu não consegui ter no início da minha carreira. Mas a minha história é uma história muito simples. Eu decidi muito cedo que gostaria de ser treinador de futebol. Não sei dizer muito bem porquê. Talvez pela frustração de não ter chegado onde eu gostaria enquanto jogador. Joguei a um nível baixo. E a partir daí fiz o meu percurso. É um percurso absolutamente normal. Comecei na formação como treinador estagiário. Depois como treinador adjunto nos escalões mais baixos, na formação. E nessa altura estava muito focado em ser treinador na formação. Tudo o que eu queria, eu lembro-me de projetar na altura a minha carreira, aquilo que eu gostaria de fazer no futuro e dizia que gostava de chegar a um contexto elevado, chegar a um clube grande, na formação, porque me fascinava, ainda hoje gosto muito do contexto da formação. E depois aconteceu de forma natural a minha passagem para o futebol profissional. Mesmo dentro desses primeiros passos que eu dei, na Académica de Coimbra, também tive as minhas frustrações, porque ali ao fim do terceiro ano enquanto treinador tive um ano fora, saímos, na altura fomos dispensados, eu e o meu colega que treinava ao sub-17, eu era adjunto, mas a verdade é que segui novamente esse caminho no mesmo clube, passado um ano, passei novamente por funções diferentes, até que há um momento marcante, que é a possibilidade de ir para o Futebol Clube do Porto, e a partir daí passo a trabalhar full time no futebol, também na formação. E confesso que não estava ainda muito focado ou pelo menos não passava muito pela minha cabeça a questão do quero ir ao profissional, ou seja, estou aqui para depois estar nos Júniors, depois na equipa B e depois ser treinador de futebol profissional. Nunca pensei nas coisas dessa forma, linear. As coisas foram acontecendo. E por isso eu digo que também sou um privilegiado, porque também conheci as pessoas certas, talvez na altura certa e talvez também com as competências certas, porque também nunca parei de procurar conhecimento, de procurar formação, de investir em formação, de investir nos meus cursos, de investir em falar com pessoas dos mais diferentes contextos, não só do futebol profissional, porque eu aí não conseguia chegar, mas conseguia chegar aos treinadores que trabalhavam na Distrital, alguns deles há muitos anos, ali na região de Coimbra, alguns deles na terceira divisão nacional, e acho que podemos aprender, tenho a certeza que podemos aprender com todas as pessoas. Continuo a achar que há muita gente competente que nunca vai chegar, nunca vai ter a oportunidade que eu tive e que vai ficar para sempre noutras divisões, mas que tem o mesmo potencial ou a mesma qualidade que eu. E também acontece o contrário. Daí eu dizer que sou um pouco privilegiado, mas não para dizer que o meu caminho é que foi o correto e que fui extremamente humilde, não é isso, mas desde o início que achei que devia investir muito na minha formação. Eu tinha, por exemplo, a possibilidade de pedir equivalência aos cursos de treinador no início, eu fiz questão de nunca o fazer. Quis ir, quis estar, quis conviver com outros treinadores e fiz os cursos todos. Não estou a dizer que este é o caminho certo, porque hoje existe a possibilidade de o fazer e eu acho que o devem fazer, ou cada um é livre de escolher o seu caminho, mas acho que este caminho para mim é o mais importante, poder estar com pessoas, falar, partilhar e refletir. E a minha história é um pouco esta. Depois, a partir do momento em que entro no Futebol Clube do Porto, a minha rede de contactos aumenta, mas passados 3 anos a mesma pessoa que me levou para o Futebol Clube do Porto foi a pessoa que me fez o convite, foi o Luís Castro na altura, e acabámos por seguir no Rio Ave e entro no futebol profissional. Depois há a passagem pelos Chaves, pelo Vitória, e hoje estamos aqui. Pessoalmente, és uma pessoa que trabalha no futebol de forma profissional e isto acarreta sempre um grande dispêndio em termos de tempo e de energia. Há tempo também para hobbies e tempo livre? Sim. E tem de existir, porque eu faço questão de ter tempo para a família e ter tempo para mim, porque o futebol é um mundo
parece que é um mundo apenas e só cor-de-rosa para quem está de fora, para os adeptos, porque normalmente associa-se o futebol profissional a bons salários, uma vida de qualidade, a poder estar num contexto onde se conhecem muitas pessoas, nas grandes competições, mas tudo o que está por trás, nos bastidores, também tem alguma parte de sofrimento, porque é uma profissão de certa forma volátil. Acho que isso é visível, acho que toda a gente compreende isso, porque depende-se daquilo que são os resultados, independentemente da ideia de jogo, independentemente daquilo que é a opinião de quem possa estar por fora. O treinador depende dos resultados, obviamente, é assim que funciona no futebol profissional. Mas eu gosto de me equilibrar, e a forma que eu encontro de me equilibrar é de estar com a minha família, de aproveitar todo o tempo que tenho. Não é muito, obviamente, mas tenho algum, e esse tempo eu faço questão de o otimizar para estar com a família e para ter tempo para mim. Gosto muito de ler, faço questão de o fazer. Felizmente nós, ou infelizmente, por esta questão logística do viajar daqui para ali, passamos muito tempo em aviões, em aeroportos. Eu tento rentabilizar ao máximo esse tempo para fazer aquilo que eu gosto. Não são muitas coisas, não sou muito de ver televisão, mas gosto muito, por exemplo, de ler, faço questão de o fazer, e de estar com pessoas. Gosto muito de estar com pessoas, de conversar, de ouvir. Penso que eu se calhar falo demais às vezes, mas enfim, tem a ver com a minha personalidade. Tendo passado com um passado tão vincado na formação e também no futebol profissional, consegues identificar quais as características e até mesmo qualidades para integrar uma equipa técnica no alto rendimento hoje em dia? Definir esse tipo de competências, eu acho que existiram várias formas de olhar para essa questão. Agora, o primeiro aspecto, ou aquilo que eu considero mais importante, olhando para trás, é a confiança. Tem de existir confiança máxima entre as pessoas. Portanto, por muito competente que alguém possa ser, e essas competências podem ser reconhecidas por todos, se não existir essa empatia, se não existir essa questão emocional que liga as pessoas, não há hipótese de se poder trabalhar nem no futebol profissional, e imagino eu que nem equipa nenhuma. E depois existe aquilo que é, e que pode diferenciar, tem a ver com o background, porque o meu passado é um passado. Eu começo a treinar aos 20 anos, aos 21 anos, jogo futebol nas camadas jovens todas até o primeiro ano de sénior, entro na faculdade e, claro, jogava num contexto baixo e comecei a dedicar todo o meu tempo, toda a minha energia àquilo que eu achava que podia ser o meu futuro. E por isso o meu caminho foi um caminho, mas existem outros caminhos. Agora eu acho que é fundamental ter, em primeiro lugar, abertura, capacidade de fazer perguntas todos os dias, e de nos questionarmos a nós próprios, porque as coisas não estão todas inventadas, essa é a minha opinião, e sem essa reflexão constante podemos parar no tempo, e isso acho que é o pior que pode acontecer a qualquer profissional de futebol. Trabalhas hoje em dia como na função de treinador adjunto do Mr. Luís Castro. Eu queria perceber qual a relação que este treinador adjunto tem que ter com o resto do plantel e até mesmo com o resto dos elementos da equipa técnica. Volto àquilo que eu disse há pouco, tem que existir confiança máxima, porque em qualquer equipa, seja numa equipa técnica, numa equipa de trabalho, onde estão definidas hierarquias, se não existir confiança, se as pessoas não confiarem umas nas outras, e o confiar não tem a ver apenas isso, só com confiar de olhos fechados e saber que tu és um grande profissional. Falo no confiar também no sentido do respeito e na possibilidade de poder criticar, poder questionar e podermos crescer todos em conjunto. Portanto, é óbvio que a primeira questão é que as coisas têm que estar muito bem definidas e hierarquizadas. A partir daí, cada um sabe muito bem aquilo que tem de fazer, em termos funcionais, no seu dia-a-dia. Mas ser treinador de futebol também é uma função, de certa forma, criativa. Nós temos de criar, de inventar, de pensar, portanto não é fechado. Não é a função de um engenheiro, é mais a função de um pintor, é mais uma função de alguém que tenta inventar coisas no dia-a-dia. Quando se está a planear, quando se está à volta daquilo que é a nossa ideia de jogo e a tentar trazer coisas novas para a ideia, é preciso que as pessoas tenham um espaço, e daí eu referi à questão da confiança. Em primeiro lugar, a confiança que se sente que existe por parte do líder, porque se alguém que está deste lado sente que da parte do líder não existe confiança, também não vai estar tão à vontade e de certa forma poderá ficar bloqueado para contribuir efetivamente todos os dias para aquilo que é uma coisa viva, que é a ideia de jogo. É isso que nós fazemos. E depois é óbvio que existe uma bagagem de conhecimentos que é fundamental, mas o primeiro erro, acho eu, que podemos cometer é pensarmos que essa mochila já está cheia, porque ela nunca está cheia. Há sempre espaço para crescermos. Nós somos uma equipa técnica aqui, no ano passado éramos uma equipa técnica diferente, mesmo falando das mesmas pessoas, e há 2 ou 3 anos atrás também éramos diferentes. Eu consigo identificar perfeitamente esse tipo de coisas. Por isso eu acho que essa capacidade de crítica, de nos questionarmos no dia a dia, mas tudo com estes pilares da confiança. Se não existir confiança,
tudo o resto pode cair. E que áreas de intervenção é que consideras importantes para uma equipa técnica profissional? Quando nós entramos no Rio Ave, na altura o Luís Castro tem a possibilidade de ir para o Rio Ave, fala comigo, eu era adjunto na equipa de júniores do Futebol Clube do Porto, com o António Folha. E tenho ali um espaço para pensar, espaço curto, a decisão foi tomada rapidamente e entramos. Mas entramos só os dois, já lá estavam adjuntos, porque tinha saído o Capucho na altura da equipa, o Mister Capucho da equipa do Rio Ave, entre só eu e o Luís Castro. E a equipa técnica acabou por ser montada em função das pessoas que já estavam no clube, extremamente competentes, mas que já lá estavam. Portanto, não houve muito tempo a definir assim a orgânica funcional das coisas, dizer tu vais fazer isto. Não, eu quis levar o adjunto número 1, entre aspas. Ficámos com o adjunto que já lá estava e que ainda lá está há muitos anos, que foi jogador no clube. Um adjunto que tinha as funções de análise e de ligar ao departamento de análise de vídeo e um treinador de guarda-redes. Mas depois, no final desse ano, numa conversa, numa dessas reflexões que tivemos, chegou-se à conclusão que havia 2 ou 3 áreas de intervenção que nós queríamos para ter uma equipa técnica que pudesse ela também crescer e podermos chegar a um patamar. Olha, onde estamos hoje, podemos chegar a equipas que pudessem jogar a Liga dos Campeões e que pudessem disputar títulos. E então as coisas estavam muito bem definidas. Portanto, havia a figura do treinador principal enquanto líder máximo, neste caso com uma liderança muito particular, diria, porque é uma liderança que se faz notar, mas que dá espaço para que todos possam ter esse espaço de criatividade que eu falava há bocado. Portanto, toda a gente tem que ter esse tipo de intervenção e toda a gente tem que, no seu dia-a-dia, trazer coisas que possam acrescentar. Nem que seja perguntas, nem que seja algum tipo de reflexão. Ou seja, quando a coisa começa a parar, há sinal de alerta e o treinador normalmente avisa. E isso também tem a ver um bocadinho com a forma como nós vemos o jogo, essa história do envolvimento. Eu às vezes digo isto meio a brincar, que a forma como a nossa equipa técnica trabalha reflete um bocadinho a forma como nós gostamos que as nossas equipas joguem. Numa ideia de envolvimento, em que todos se envolvem com todos e em que todos são importantes, mas não na sua gaveta. Então achávamos que era fundamental que existisse essa figura principal. Como é óbvio, um treinador adjunto, neste caso era eu e continua a ser eu, um treinador adjunto que, para além de o ser, que tenha uma função de ligar à parte do departamento de análise, ou seja, que traga esse tipo de informações, faça o filtro, mas que, para além de estar no campo, seja alguém que está sempre muito atualizado em termos de o que é o adversário da próxima semana, o que é que foi o nosso jogo em termos qualitativos e em termos quantitativos na semana anterior, ou seja, que seja portador desse tipo de informação, mas que esteja lá no campo. Depois há uma pessoa que tem uma função mais também de análise, mas não tanto de campo, no fundo que trabalha diretamente com este último que eu disse, também na parte da análise, e essa pessoa neste caso é o José Roque. Um treinador adjunto que tenha como função ligar ao departamento médico e que faça essa ponte em termos também daquilo que é a avaliação e controle de treino, do que são dados de GPS, de percepção subjetiva de esforço, de recuperação pós-lesão, de algum sinal de alerta que possa aparecer. E um treinador de guarda-redes, neste caso ele já estava no clube, também foi uma peça importante e continua a ser porque conhece o contexto, esteve aqui na equipa técnica do Paulo Fonseca e ficou connosco. E ainda uma última figura, entre aspas, que é um treinador adjunto, e é um treinador adjunto com conhecimento, com grande conhecimento de causa, daquilo que é o Shakhtar, neste caso, ou noutro clube, o que é que seria outro clube qualquer, em termos de contexto, em termos de cultura dos próprios jogadores, do próprio presidente, dos próprios adeptos. E neste caso essa figura é o Dário Sernay, é uma ajuda fundamental. Mas lá está, todas estas pessoas que eu falei, há uma questão fundamental para o líder, que é todos têm que saber falar e todos têm que saber criar em função daquilo que é a minha ou a nossa ideia de jogo. Ninguém fica arrumado no seu quarto, na sua gaveta, é o contrário, todos nos juntamos, mas cada um sabe exatamente aquilo que tem que fazer em função de uma ideia. E sendo membro de uma equipa de trabalho dessa dimensão, como é feita a gestão e a escolha dos próximos passos enquanto equipa técnica? Enquanto equipa técnica, aquilo que nós fazemos ou que tentamos fazer e que o fazemos também em conjunto é uma avaliação diária daquilo que é o nosso trabalho. É óbvio que existe sempre uma tentação de fazermos esse tipo de avaliação nos momentos de mais insucesso, ou nos momentos de insucesso há sempre, mas isso é o ser humano que é assim, não é? Quando o resultado corre mal, quem é o culpado, o que é que corre mal, porque é que perdemos, porque é que este jogador se lesionou, porque é que este está cansado, se calhar planeámos mal, se calhar temos que rever esta parte, se calhar já os relatórios de GPS têm que ser feitos de outra forma, se calhar temos de hierarquizar prioridades de outra forma no treino, se calhar estamos a pensar mal na nossa quarta-feira, se calhar estamos a fazer mal o nosso dia da recuperação. Mas nós tentamos combater
tentação de... Porque depois também existe o oposto, que quando ganhamos parece que não, fantástico, estamos a fazer isto bem, ainda bem que tomámos esta decisão, isto no dia da quarta-feira está a ser fantástico, os relatórios estão a ser muito bons. Portanto, reconhecendo que as coisas são feitas desta forma, e também tendo em conta o tipo de liderança do treinador, eu já falei um bocadinho sobre isso, que é uma liderança que se faz notar, mas que apela à participação de todos, existe esse tipo de reflexão. E quando encontramos algum buraco por preencher, alguma coisa que nós achamos que se calhar podemos melhorar, ou tentamos preenchê-la logo, ou tentamos planear as coisas de forma a longo prazo, preenchê-la. Por exemplo, nós no ano passado, há 2 anos, tivemos uma ideia em Chaves. Estávamos a refletir e chegámos à conclusão que os departamentos eram mais pequenos, mas estavam preenchidos na mesma, o analista, o treinador de guarda-redes, mas com menos gente, não é? Às vezes dizemos departamento, pode ter 10 pessoas, pode ser uma pessoa no departamento. E nós queríamos que o nosso departamento de análise, para além daquilo que é a análise do adversário e da nossa equipa, portanto havia 2 dimensões, e continuam a existir 2 dimensões. A nossa equipa, o que é que fez e o que é que vai fazer e como é que planeamos as coisas durante a semana. O adversário, como é que fazemos um relatório do adversário que se aproximou dos adversários. E nós queríamos acrescentar uma terceira dimensão, que era e as outras equipas do mundo. Ou seja, o que é que se passa? E o que é que se anda a passar? Que tipo de tendências é que existem aqui, ou ali, ou em Itália? Porque é que a Atalanta está a jogar desta forma? Como é que eles defendem? Como é que eles pressionam? Porque é que a equipa do Sassuolo é uma equipa que está a ser valorizada? O que é que existe no processo ofensivo deles? Porque é que este jogador ou este treinador ou o Pep Guardiola está a fazer uma construção em que leva a que exista este posicionamento, em que o lateral está por dentro? Porque é que os centrais daqui do Sheffield, entendes? Este tipo de coisas que vamos ouvindo, mas que não temos muito tempo para elas, chegamos à conclusão que era importante termos acesso a essa informação, tudo o que seja coisas que possam acrescentar pelo menos reflexão. Então queríamos acrescentar essa terceira dimensão, que era uma análise de tendências, e conseguimos fazê-lo mais à frente, porque não tínhamos pessoas suficientes. Em Guimarães já o conseguimos fazer. Então o treinador ou a equipa técnica chegava durante a semana, à segunda ou terça, e tinha um compacto de imagens catalogadas e dizia: olha, isto aconteceu, muito interessante isto que aconteceu neste jogo do City, o Mister está aqui 3 minutos da forma como ele montou a linha defensiva. Isto aconteceu no jogo da Atalanta, criaram 3 golos com este tipo de dinâmicas, fiz um corte, está aqui este tipo de tendência. Isto aconteceu no Japão, e isto para te dar um exemplo daquilo que é o acrescentar aquilo que já existe. Como é aproveitado o tempo quando estão em períodos de transição? Portanto, quando seja férias, seja até mesmo a transição de uma equipa para a outra, como é que é feito este aproveitamento do tempo? Consideras que é importante fazê-lo no coletivo enquanto equipa técnica, ou também é um momento em que aproveitam cada um dos elementos para se motivar individualmente, para aprender individualmente, fazer esta avaliação? Acho que há espaço para tudo, mas como existe uma carga tão grande durante a semana, passamos tanto tempo juntos, em hotéis, aqui ainda mais, a refletir, a discutir às vezes, a discutir não no sentido de chatearmos uns com os outros, algumas vezes se calhar perto disso, de haver opiniões divergentes, também é bom. Mas eu acho que é fundamental que haja espaço para, enfim, cada um estar no seu espaço, há uns que gostam mais de ir para a montanha, outros gostam mais de ir para a praia, outros gostam mais de ir para concertos, há outros que gostam de ficar em casa. Eu acho que isso é fundamental. Eu tento arranjar espaço, como já disse, para estar com a minha família, até porque não só a minha esposa e a minha filha, mas a minha família, os meus pais vivem longe de mim. Eu tento aproveitar esse tempo para estar no fundo da minha terra, e essa componente da formação eu acho que é fundamental, e tento utilizar esse tempo para estar. Normalmente tenho tido a possibilidade de estar enquanto convidado em alguns contextos, enquanto preletor, para partilhar experiência, ou quase sempre para partilhar experiências do ponto de vista prático, mostrar mesmo, nós fazemos assim, ou nós aqui fizemos assim, e também ouvir a opinião de quem está. No fundo é uma boa oportunidade de pôr à prova também, e ouvir a opinião de quem está do outro lado. Esse tempo não tem existido muito para mim, porque nos últimos anos as férias foram aproveitadas para fazer cursos, para fazer o nível 3, depois para fazer o nível 4, isso acaba por ocupar quase ou todas as férias. Aqui é diferente, porque nós estamos num país que não é o nosso. Eu tenho a possibilidade de estar com a minha família aqui, sempre temos folgas, gosto de seguir para algum lado com eles, mas sinto essa necessidade e acho que todos sentem essa necessidade de, naquele momento, liberta, cada um vai para o seu espaço. Acabamos por estar sempre em contacto, como é óbvio, há sempre coisas a aparecer. Existe esse fenómeno do WhatsApp que não para de tocar nessas alturas, mas eu acho que é importante, até para a saúde mental, para nos equilibrarmos mentalmente. Cada um irá à sua vida e depois nos reencontramos. E na escolha de nossos projetos, quando tem que, eventualmente, há
ocorre nesta altura essa questão de escolher um novo projeto. A decisão é uma decisão que é individual por parte do líder, é uma decisão que é partilhada. Como é que é feita essa escolha? A decisão é obviamente uma decisão do líder, mas todo o processo que está antes disso é um processo mais ou menos partilhado, dependendo dos timings, porque nesta coisa de abordagens, possibilidades, propostas são tudo coisas diferentes, porque quem está neste contexto entende o que eu vou dizer. Abordagens desse género existem dezenas, às vezes a possibilidade de alguém falou e gostava de ir para aqui ou para lá, essas coisas vão aparecendo no dia a dia, à medida que se cria uma rede grande de conhecimentos e de contactos, é natural que existam esse tipo de abordagens. Depois as abordagens mais concretas, de aparecer um clube que efetivamente, estávamos em Guimarães e aparece um clube que concretamente pergunta qual é o valor da cláusula e que quer pagar essa cláusula para levar a equipa técnica. Isto é uma tipo de abordagem já diferente. Aqui já há necessidade de se falar, de se refletir, e obviamente que este tipo de decisões são tomadas pelo líder. É aí que eu falo dessa questão da partilha. Portanto, são partilhadas em níveis diferentes, dependendo também daquilo que é tipo de possibilidade e de abordagem. Há coisas que ficam simplesmente numa conversa, há coisas que ficam num telefonema, normalmente contactamos, falamos, olha, surgiu, ou esta possibilidade, ou esta ou aquela. E por vezes as coisas são concretas, começa-se, olha, apareceu o Reading, um clube que quer contratar, o valor é este, eles pagam a cláusula, e a partir daí há uma série de coisas que têm que ser discutidas com o próprio clube, porque no caso nós não estávamos em fase de transição. Neste momento temos contrato de 2 anos, portanto é uma questão que não se coloca, mas já sabemos como é que é o futebol e como é que funciona o futebol. À medida que o tempo passa, vamos nos habituando e banalizando esse tipo de questões. E realmente eu não digo isto, é mesmo o que eu sinto, a verdade. Banalizamos porque o trabalho é tanto e o desgaste mental é tanto e o ir atrás dos objetivos é feito de uma forma tão intensa que não há muito tempo a pensar nessas coisas. Nesse aspecto os adjuntos são privilegiados porque o treinador fica com isso para ele e fala com as pessoas e as pessoas falam com ele e depois quando chega à altura, em função do timing e do contexto, conversa sobre isso. E não há razão para os elementos da equipa técnica ficarem ansiosos, ou não é uma questão de ansiedade? Sim, por exemplo, pode ser, poderá ser, porque as pessoas também estão em contextos de carreira diferentes. Imagina um treinador que trabalha em Portugal, os valores que se praticam em Portugal são diferentes daqueles que se praticam noutros países, para não dizer quase todos os países, e pode acontecer isso que estás a dizer, não é? O treinador pode estar num momento de carreira dele em que financeiramente tem completa autonomia e pode ter uma equipa técnica que ele está a fazer crescer e que pode ficar demasiado ansiosa com a possibilidade desse género. E aí, nesse sentido, acho que o treinador poderá ter responsabilidade no sentido também de proteger o seu próprio trabalho, porque se calhar não tem vantagem nenhuma em estar a apontar alguma coisa que pode até nem ser real nem concreta, porque como eu te disse, abordagens no futebol são coisas banais. Há um telefonema de alguém falou, aparece no jornal, enfim. Agora com algo que seja uma proposta concreta, isso não é assim tão banal como o resto. Para chegar até profissional, fazendo aqui uma retrospectiva, relembras-te assim de algum momento-chave ou até mesmo as principais decisões que tiveste que tomar para entrar neste contexto? Lembro-me de alguns. Isto não vou dizer, pode parecer assim aquelas coisas dos livros de autoajuda, mas não, é a minha história mesmo, é verdade. Eu já te falei dele, houve um momento de grande insucesso para mim. Eu começo como treinador estagiário, isso fazia parte até de uma disciplina da faculdade. Eu estava na licenciatura na opção futebol e havia uma componente da disciplina que era visitar os clubes. Portanto, eu fiquei lá como estagiário e depois decidi ficar a custo zero. Eu queria ficar. Na altura, na Académica, foi um privilégio, foi o meu primeiro clube e tenho um carinho muito grande pela Académica, mas tive ali um momento de tristeza. Foi um clube que me proporcionou a minha primeira alegria, porque é ali que eu começo como treinador, e a minha primeira grande desilusão, porque nós perdemos um jogo no escalão de sub-17, no Olival, perdemos 3-0 ou 4-0, já não sei. E quando chegámos para dar o primeiro treino, eu era adjunto no sub-17, isto já foi no meu 3º ano. O treinador chamou-me e disse-me que, olha, já não vamos dar o treino, já não contam connosco, chamaram uma reunião, isto foi perto do Natal, eu lembro que eu ia passar férias a casa nessa altura, estava em Coimbra e foi mesmo uma desilusão muito grande. Enorme, fiquei deprimido, não sabia o que é que havia de fazer, as coisas caíram-me todas à frente, o que é que eu vou fazer agora? Não. Eu nem sequer era de Coimbra, eu estava ali só para agarrar aquela oportunidade, isso era o meu 3º ano, já tinha acabado a licenciatura, e fiquei em Coimbra com um grande sacrifício dos meus pais, na altura, porque eu tinha que alugar uma casa para viver, tinha que comer, e não tinha salário, né? E de repente, tchau, já não contamos com vocês. Então as coisas caíram-me todas à frente, eu pensei que a partir de agora já
já não vai dar. E lembro-me que saiu no dia a seguir no Diário de Coimbra uma notícia a dizer Rui Silva e Vítor Severino dispensados. E eu recortei aquilo e coloquei no meu armário que ficava em frente à cama. Tinha um quarto muito pequenino alugado com o meu irmão, que entretanto tinha entrado também para a engenharia, e os meus pais meteram-nos os dois a viver num quarto, que era a possibilidade que tinha. E lembro-me de dizer, não, isto agora vai ficar aqui até eu conseguir ir fazer mais alguma coisa, porque não era suposto ser assim, de repente agora não quer dizer, já não estou no sítio onde eu queria. Eu era adjunto ainda por cima, no sub-17. E estava mesmo triste, revoltado na altura com isso. Entretanto, aparece-me uma oportunidade a seguir a isso, e eu disse, não, agora vou fazer o segundo nível, o curso de segundo nível, e vai ser a partir daqui que eu vou tentar recomeçar. E acho que aí esse segundo momento, passados esses, sei lá, 6 meses, acho que entro nas coisas de uma forma diferente. Se calhar no início estava ainda muito aquele menino, as coisas muito românticas, estou aqui na académica, fantástico, para mim era fantástico. E se calhar bati com a cabeça na parede e percebi, não vai ser assim, vai ter que ser diferente. Eu se calhar vou ter que ser diferente também, as coisas não podem ser vistas da mesma forma. E a verdade é que a partir daí foi um momento de grande sucesso para mim. A minha esposa, que na altura era a minha namorada, foi uma pessoa sempre muito importante. Eu posso partilhar esta história porque também me marca, não no sentido de ser a partir daí, mas porque é marcante. Eu conto-lhe ela muitas vezes. Quando eu quero tirar o curso de nível 2, os cursos eram caros, eu não tinha dinheiro para fazer o curso. E lembro quando chegou à altura das inscrições, ela chamou-me e disse: olha, vai-te inscrever porque eu guardei durante este ano alguns presentes que me deram, Natal, aniversário, umas coisas que tinha, e tenho aqui o dinheiro para fazer o curso. E eu fui à Associação de Futebol de Coimbra com as notas, paguei o curso e fiz o nível 2. E a partir daí, curiosamente, conheço uma série de pessoas. Passo um ano a treinar a Distrital de Coimbra, a Associação Académica de Coimbra, SF, secção de futebol, que jogava a Distrital. Convidaram-me na altura e foi um privilégio para mim. E depois, quando regresso à académica, a direção já é outra e convidam-me para entrar já como coordenador técnico. Então, eu saio de lá como adjunto do sub-17, triste, deprimido, e a minha carreira acabou. Vou treinar à Distrital de Coimbra, um ano, e também no futebol universitário, porque essa equipa é a equipa da universidade, participa nos campeonatos universitários. Ando com os jogadores no meu carro, ando a transportar material na mala do carro, ando, enfim, nos campos pelados da Associação da região de Coimbra, todos os que possas imaginar. E no ano a seguir regresso. E acho que a partir daí, sinto que a partir daí as coisas foram diferentes, porque eu também eu era diferente esse ano, acabou por me fazer muito bem. E depois conheço o Luís Castro, que esse ponto é obviamente marcante para mim. Eu era coordenador, vou a uma ação da UEFA em Espanha, a académica mandou-me a mim, estava lá o Luís Castro, falámos, e pronto, criámos havia ali uma série de coisas em comum, mas aquilo teve em suspenso durante 6 ou 7 meses e não falámos mais. Até que recebo um e-mail: Vítor, posso ligar-te? E claro, eu respondi ao e-mail: sim, este é o número. E depois ele ligou e surge o Porto B. E gostava muito de fazer aquilo, portanto era responsável pela formação toda da académica. Nesse ano também já treinava a equipa B da académica e estava a dar aulas na faculdade. Portanto, tinha-me instalado ali na cidade e via a minha vida andar para a frente. Estava como assistente convidado na Faculdade de Ciências de Desporto, estava com as minhas funções no clube, era feliz, gostava de fazer o que fazia. Mas tive que decidir de um dia para o outro. Isto foi uma sexta, na segunda estava no Porto, adjunto na equipa B, deixei a faculdade, deixei a académica e passei a viver no Porto até o dia 2. E como é que mudou a tua vida a partir desse momento que começaste a assumir mesmo como profissional, tanto do ponto de vista eventualmente económico, o estilo de vida, a pressão que foste sentindo, o tempo que foste tendo? Mudou um pouco a minha vida, em termos financeiros, em termos económicos, nem por isso, porque passei a trabalhar a full time no futebol, mas passei a ter tinha um salário que me permitia fazer só aquilo, mas que não era um salário que dissesse que a partir de agora estou rico. Isso não existe na formação em Portugal, não é possível. É possível trabalhar-se a full time em alguns clubes, mas não estamos a falar de grandes salários nem de grande conforto nesse sentido. Mas é o suficiente, sinceramente não era o que mais me motivava. Chegar ao Futebol Clube do Porto por si só e trabalhar ali a tempo inteiro era fantástico. Salto de uma divisão distrital e de coordenador da formação da académica para a segunda liga. Na altura entra logo como adjunto do Zé Guilherme, que estava na equipa B do Porto, porque o Luís tinha assumido a equipa A, pós Paulo Fonseca. Uhum. A minha vida mudou porque mudei de cidade. Tinha os meus contactos todos em Coimbra, os meus amigos, porque estive ali quase 10 anos e de repente mudo de cidade. Passa a ter menos tempo para mim porque também sentia, não, a partir de agora, se isto apareceu,
Então eu agora, se for necessário dar 10, vou ter que dar 20, porque eu agora não vou largar, vou agarrar com as duas mãos e a partir daqui não, porque eu sabia que é fácil de chegar. Não é fácil, mas podes chegar eventualmente a um clube grande, mas o difícil mesmo é ficares lá algum tempo, porque a pressão ali também aumenta e mesmo na formação nesses clubes também existe alguma pressão para se ganhar e também sofri isso na pele. Mas se eu na académica que faço-me um treinador, começo como treinador, ali no Futebol Clube do Porto é onde eu otimizo mesmo as minhas capacidades, onde eu conheço também mais pessoas. Se eu em Coimbra me sentia um peixe grande num lago pequeno, no Porto eu até podia ser um peixe grande, mas o lago era muito maior, havia muita gente competente à minha volta e eu também sentia que é a minha oportunidade para dar mais uns passos, continuar a subir, e acho que cresci muito ali como treinador também. Na preparação de uma semana de trabalho hoje em dia e depois de todo esse crescimento, que tipo de informação é que é importante passar para o treinador principal antes ainda da semana começar? É importante filtrar algumas coisas. Eu acho que o trabalho do adjunto é muito um trabalho de saber o que dizer e acima de tudo saber o que não dizer. Isto no sentido, por isso é que eu falava no início na questão da confiança. Nós quando confiamos ou quando sentimos que a pessoa também confia em nós, passamos a conhecer melhor as pessoas e claro, as pessoas são todas diferentes e eu acho que cabe um bocadinho aos adjuntos tentar contribuir para um determinado equilíbrio emocional. Ou seja, se eu acho ou se eu sinto que o treinador está demasiado quando eu digo demasiado à vontade, imagina, passamos por uma série de resultados positivos e eu acho que as coisas estão a parecer muito cor-de-rosa para todos, eu faço questão de tentar colocar ou de procurar alguns constrangimentos que nos obriguem ou que pelo menos que sejam colocados em cima da mesa para equilibrar as coisas. Se for ao contrário, não faz sentido eu passar algumas informações que eu sinta que possam aumentar esse estado de espírito. É óbvio que podemos dividir isto em duas dimensões, ou em mais dimensões, mas duas parecem-me fundamentais. Uma é a questão do planeamento, propriamente dito, e aí, claro, a informação que normalmente se passa, ou que normalmente se trabalha em conjunto, tem a ver com quantos dias é que temos para treinar, quantas pessoas é que temos para treinar e que conteúdos é que temos e podemos trabalhar. Portanto, este tipo de informação normalmente é aquela que é fundamental. Mas depois existe o resto, que tem a ver com... No final trabalhamos com pessoas, não é? E as pessoas têm emoções. E esse tipo de questões também são importantes. Fazer essa leitura daquilo que são as pessoas que trabalham connosco, falando aqui especificamente dos jogadores. E era neste sentido que eu também dizia há bocado que é importante filtrar, ou seja, saber que aquilo que vai chegar ao treinador é relevante e que não é informação em excesso, porque a informação em excesso às vezes é apenas lixo, e o treinador, se tiver demasiada informação, então o adjunto dá-lhe uma série de informações, depois vem o outro dizer que viu aquele jogador e que não parece estar muito motivado, depois vem o outro que vê com os jogadores do ginásio, que não se aplicam muito no ginásio, depois ainda chega o outro adjunto e que diz que recebeu o relatório e só fez as coisas, não entendes o que estou a dizer? Daí eu achar que é importante filtrar e fazer chegar não mentir, não enganar, mas fazer chegar ao treinador coisas que o possam equilibrar emocionalmente sem mentir. Ou seja, há momentos em que é bom meter alguma areia na engrenagem, para, refletir, pensar nas coisas, e há outros momentos em que é ao contrário, é necessário equilibrar as coisas de outra forma. Em termos de funções, assim de um ponto de vista mais operacional, tanto em treino como fora dele, consegues assim enumerar algumas das funções que tens neste momento? Sim, as minhas funções têm muito a ver com a parte do planeamento da própria semana, com o pensar, refletir e criar contextos. Ou seja, a primeira base é sempre a nossa ideia de jogo. Depois a nossa ideia de jogo ganha vida quando estamos no clube, ou seja, a ideia de jogo tem a ver com a minha forma de ver as coisas. É alguma coisa que existe com o treinador, mesmo que o treinador não tem clube. Portanto, a ideia de jogo é a forma como o treinador acha que o jogo pode ou deve ser jogado. É aquilo que como é que eu ia dizer, que o toca de forma positiva. O treinador vê alguma coisa e diz, bem jogado, eu gosto desta forma de jogar desta equipa. Isso acaba por ser subjetivo e não tem só a ver com o futebol. Por isso eu acho que esta coisa da ideia de jogo cresce connosco, tem vida própria, mas não tem só a ver com o futebol, tem a ver com os livros que vamos lendo, as pessoas com quem nos vamos criando e vamos moldando esta nossa forma de ver aquilo que é o jogo. Em termos mais subjetivos ou de filosofia, se quiseres. Depois o modelo de jogo, a ideia de jogo é ganhar vida quando temos um contexto. Né? Porque nós vamos treinar em Guimarães e o contexto é este, os adeptos são estes, os jogadores são estes, o plantel é este, os objetivos desportivos são estes.
Ou o Shakhtar, ganhar o campeonato, ir à Liga dos Campeões, tentar chegar aos oitavos, se não formos aos oitavos, ir à Liga Europa e passar à primeira eliminatória, ou o que quer que seja. E, portanto, dentro desse modelo de jogo, que é a base principal do meu trabalho durante a semana, é criar contextos que tenham a ver com esse modelo de jogo. Considerando aquilo que é a alternância da semana, portanto, na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, ou na sexta, ou nos 5 dias ou 4 que temos para treinar, sugerir propostas de contextos de exercícios e da forma como esses exercícios se ligam para aquele dia, tendo em conta a nossa ideia de jogo. Tem muito a ver com isso. Depois existe aquilo que são as nuances estratégicas, portanto, sem fugir àquilo que são os contextos criados para o nosso modelo de jogo, que tipo de adaptações, entre aspas, é que podemos criar para promover mais comportamentos, sabendo que à partida vamos apanhar isto. E este é um bocado é um paradoxo que às vezes é difícil de resolver, porque existe muito, ou poderá aparecer a tentação de o seu adversário é isto, temos que fazer isto. E nós tentamos não fazê-lo dessa forma. Ou seja, se o adversário faz isto, nós, em função daquilo que nós somos, poderemos otimizar assim. Mas sem nunca fugir àquilo que é a nossa forma mais filosófica, digamos assim, de ver o jogo. Depois, para além dessa parte do planeamento, tenho as minhas funções mais práticas dentro de campo. Normalmente eu faço aquela que é a parte da organização a mais logística durante o treino. O treinador principal, neste caso o Luís Castro, tem espaço para estar no treino sem se preocupar em chamar os jogadores para este exercício, formar as equipas para aquele exercício, explicar por alto aquilo que é o exercício, ou seja, tentar entregar os jogadores ao treinador já com as equipas montadas e eles a saber o que é que vão fazer. O treinador consegue receber e dizer: os comportamentos que eu pretendo aqui são estes, ou este exercício foi criado para isto, ou o que estão a resolver aqui é esta. Entendes? Esse tipo de logística. E depois tenho as funções normais do dia do jogo, eu me sento no banco com o treinador principal e no fundo o que eu faço ali é tentar extrair algumas coisas do jogo que possam lá estar, como eu disse há bocado, ser filtradas e entregá-las ao treinador. No fundo é ver o jogo com outros olhos, emocionalmente é diferente, não? O treinador está ligado ao jogo de outra forma e tentar partilhar, refletir e acrescentar coisas ao jogo. E como é que preparas para esse dia? Há alguma preparação especial? Alguma rotina que tenhas? Para o dia de jogo? Sim. Não, sinceramente, não tenho rotina para além daquelas que são as coisas normais que eu tenho de fazer. Normalmente deixo preparado um dia antes tudo o que é material de bola parada, de esquemas táticos, e depois, sinceramente, gosto de não fazer muita coisa no dia de jogo. Gosto de estar sossegado, no meu cantinho. Nós normalmente estamos em estágio e lá está, tentar filtrar ao máximo. Se eu achar que há alguma coisa assim de última hora que é importante fazer chegar ao treinador, tento que essas questões lhe cheguem, ou tento falar com ele sobre isso. Mas em termos de rotinas, acho que nesse aspecto sou uma pessoa bastante simples. Quando chega assim à hora do jogo, gosto de dizer assim: ok, está tudo preparado, agora vamos esperar para a altura do jogo, vou ler um livro, ou vou ver um filme, vou fazer alguma coisa. E depois sim, depois de chegar àquela azáfama, a partir do momento em que entramos no balneário, as coisas ganham uma vida diferente. Mas até aí gosto de estar mais sossegado. E em termos de, durante o próprio jogo em si, existe comunicação com a bancada, não é? Tem sempre esse tipo de acompanhamento online. O que é que achas desta questão e como é que achas que o podemos potenciar enquanto treinadores? Eu acho que é absolutamente fundamental, muito importante mesmo. Eu dizia há bocado que eu, durante o jogo, tento ver o jogo com um olhar diferente do treinador, mesmo que eu não o tente, naturalmente somos pessoas diferentes. Se nós virmos um jogo, os dois vamos valorizar coisas diferentes. Naturalmente, uma ou outra coisa podem ser até iguais, mas podemos identificar coisas diferentes porque somos pessoas diferentes. E acrescentava-lhe este olhar do jogo a partir de cima, porque é um olhar do jogo desligado do que se passa cá em baixo, daquela emoção do banco, daquela emoção do árbitro, daquela emoção das decisões, e depois tem aquela vantagem de ver o jogo a partir de cima e ter um ângulo completamente diferente. E para nós é absolutamente fundamental. Para além da informação que chega a partir de cima, e nesse aspecto acho que nós trabalhamos muito bem, porque quem o faz a partir de cima é extremamente prático e objetivo, lá está. Nós não estamos ali a conversar. Isto também se vai otimizando a forma como se comunica, porque no início, quando temos bem experiência, quando eu comecei já se fazia isso, mas há quase uma tentação para estar ali a conversar e a dizer uma série de coisas ao mesmo tempo e depois aquilo traduzido em ajuda para dentro é zero. Portanto, a coisa é tentar afinar ao máximo a partir de cima, identificar coisas que possam ser resolvidas e depois a partir de baixo tentar ainda filtrar essa informação, torná-la ainda mais simples para entregar ao treinador e eventualmente para resolver no momento, se for possível resolver no momento. Se não for possível resolver no momento, falamos ao intervalo, juntamos a informação que foi enviada. Nós costumamos ter em baixo também, normalmente temos um iPad no banco
e o jogo está a ser sempre catalogado lá em cima, e a partir do momento em que alguma coisa valorizada cá em baixo dá sinal para ti, olha, é possível enviar para baixo este lance, ou aquele pontapé de canto, ou esta transição defensiva, ou este, o que quer que seja. A imagem chega em, sei lá, 30 segundos, e depois lá está, outra vez filtrar se a imagem para ser partilhada com o treinador ou não, ou se quer valorizar alguma coisa, ou se eu acho que deve ser dado algum feedback a algum jogador, e partilho isso com o treinador. E eu acho que é muito importante. E às vezes pensamos que só é possível fazer isso quando se tem iPads e enfim, sistemas de comunicação, mas não, ter alguém que nos possa ver o jogo com uma perspectiva diferente, mesmo que a informação não chegue logo cá abaixo, pode chegar ao intervalo e de certeza absoluta que essa pessoa vai ver coisas diferentes e que essa informação vai acrescentar. Isso também tem muito a ver com os skills de quem está a observar. É fundamental saber ver o jogo. Não? E que tipo de informação é que selecionas durante o jogo e achas importante passar ao treinador? Coisas que têm a ver com a organização estrutural da nossa equipa. Depende do tipo de espaços que estamos a oferecer e que temos de bloquear, ou do tipo de espaços que o adversário eventualmente está a oferecer e que nós não estamos a aproveitar, ou da forma como nós estamos a querer utilizar esses espaços em termos de dinâmica. Às vezes é um pequeno ajuste de ocupação, um jogador que pode estar a ocupar mais por dentro quando nesse momento está a dar muita largura ao jogo e isso não está a trazer vantagem nenhuma, ou ao contrário, um jogador que está a chamar a pressão para dentro, onde até existe espaço e nós queremos soltar algum jogador. Este tipo de coisas mais de... Isto é aquilo que é mais fácil no momento corrigir, a organização estrutural, digamos, de posicionamento. Depois há coisas que têm que ser tratadas no intervalo. São de uma organização mais complexa, ou são uma alteração completa de dinâmica, às vezes um posicionamento qualquer de bola parada. Podemos eventualmente, e temos essa possibilidade, de levar a imagem para o balneário. Mas isto também se pode fazer na distrital. Um treinador pode não conseguir estar a comunicar em direto para baixo, mas ao intervalo pode ter 10 minutos para tocar em 5 ou 6 pontos. E hoje em dia toda a gente tem uma câmara, eu sei que se faz, há muita gente que faz isso, e é possível ser-se profissional mesmo não tendo... Profissional no verdadeiro sentido da palavra, não é trabalhar full time no futebol, ser-se profissional, fazer as coisas com rigor e aproveitar ao máximo. Hoje em dia com um telemóvel podem fazer as coisas fantásticas, aparecem, estão sempre a aparecer softwares e aplicações que nos permitem catalogar o jogo e o trabalho de análise eu acho que é fundamental. Fazer análise acho que é, quando se tem de fazer algum tipo de análise, acho que se cresce enquanto treinador. Onde é que nós estamos? Eu queria que explicasse um bocadinho o local desta entrevista e depois também perceber o porquê de termos escolhido aqui este sítio. Nós estamos no Hotel Ópera. O Hotel Ópera é um hotel que fica na cidade de Kiev. Acaba por ser um sítio marcante para mim, porque quando eu venho a primeira vez à Ucrânia, fico hospedado aqui neste hotel durante 3 dias à espera que os contratos estivessem finalizados. Nós, antes de começarmos a trabalhar, eu estive aqui com o Luís Castro e com o nosso agente e com os nossos advogados, e isto é normal em qualquer quem tiver a ouvir isto e que trabalha no futebol sabe que é assim que funciona. Portanto, os contratos estavam a ser preparados e eu fiquei aqui durante 3 dias à espera que as coisas ficassem fechadas e percebi um bocadinho o que era o espaço. Portanto, este hotel é um hotel do nosso presidente, do grupo, de uma das empresas do nosso presidente, e acaba por ser marcante também e significativo para todos que trabalham no Shakhtar, porque com este deslocar da equipa para Kiev, o nosso estádio está em Donetsk, a nossa academia está em Donetsk, todos os escritórios estão em Donetsk, então neste momento o Ópera também é o nosso, digamos que a nossa sede improvisada. No segundo piso funcionam os gabinetes dos team managers, do nosso CEO, do departamento de marketing, de comunicação. Portanto, o Ópera é um hotel, mas acaba por ser um bocadinho a nossa casa também. E que outro local, onde é que poderíamos estar? Um sítio também representativo para ti, para falar um bocadinho e dar-nos a conhecer nesta entrevista? Podíamos estar em Coimbra. Podíamos estar em Coimbra porque é um sítio muito marcante para mim. Tenho mesmo muitos amigos em Coimbra. É marcante para mim porque quando eu saio de casa com 18 anos, nunca mais volto para casa e passo ali 10 anos, talvez, ou 9 anos. Eu fiz ali muitos amigos, estudei ali, fiz ali a minha formação académica, digamos assim. Trabalhei na académica durante muitos anos e fiquei com uma ligação ao clube. Consegui perceber o que era essa tal ligação do estudante que chega a Coimbra e gosta da académica, porque também senti isso na pele. Poderíamos estar na minha terra, também já não lá vou há muito tempo. Eu sou de uma pequena vila do concelho de Peniche que se chama Ferrel, e quando eu saí dali com 18 anos também não, enfim, dava os pontapés contra a parede e jogava lá com os amigos e joguei no grupo desportivo de Peniche.
E é marcante para mim também, porque saí de lá e hoje gosto de regressar e olho para trás e percebo que fez sentido todo o percurso, porque quando eu olhava em frente via uma montanha muito grande para escalar, não tinha muito por onde me agarrar, porque lá está, a rede de contactos também não existia e felizmente, com alguma sorte também pelo caminho, consegui tornar as coisas de forma que eu esteja aqui a conversar contigo. E quais as principais vantagens, uma vez que aqui estás agora no estrangeiro, e possibilidades até para um treinador que trabalha fora de Portugal neste momento? Trabalhar fora de Portugal há sempre a questão de sair do país, não é? Sair do nosso conforto. E depois existem saídas e existem saídas. Ou seja, existe vir trabalhar para o Shakhtar, como é o meu caso, como é o nosso caso, e felizmente ter possibilidades e condições que me permitam tomar a decisão de ter aqui comigo a minha esposa e a minha filha, e isso para mim é fantástico. Mas tenho muitos amigos que estão fora do país e às vezes nem tem a ver com a questão das condições que o clube oferece, tem a ver com a questão cultural. Por exemplo, tenho amigos que estão na Arábia Saudita, tenho amigos que estão nos Emirados, já tive amigos a trabalhar no Irão e às vezes não conseguem levar a família, ou optam por não levar a família, ou em África, ou por um motivo ou por outro, acham que não é o melhor. E isso para mim é um aspecto muito importante. Depois existe a possibilidade, neste caso em particular, de fazer uma coisa que nós queríamos muito e que apontávamos nos primeiros treinos do Rio Ave. Lembro-me, às vezes brinco com o Luís Castro sobre isso, porque ele disse-me quando entramos no relevado em Vila do Conde a primeira vez: agora vamos trabalhar para daqui a 2 ou 3 anos estarmos a jogar a Liga dos Campeões. E foram assim as palavras quando entramos na relva: ok, vamos fazer por isso. E realmente jogar competições internacionais é uma grande, para mim era a grande questão de poder trabalhar no Shakhtar, porque eu tinha via isso um bocadinho como um sonho, um objetivo que eu estava muito próximo de concretizar. Participar na Liga dos Campeões, ao ouvir aquele hino antes de começar o jogo, estava a ser uma coisa assim meio romântica também, mas que era marcante para mim. E claro, quem trabalha em Portugal por vezes opta ou procura sair do país, porque tenho de ser sincero, porque as condições de trabalho, as condições em termos de salários são muito vantajosas, e esse também é um aspecto importante. E que tipo de adaptações tiveste que fazer? Não tive de fazer muitas porque trouxe a família e porque em minha casa, quando estamos em casa, parece que estamos em Portugal. A comida é portuguesa, ou quase portuguesa, fala-se português, consigo estar no dia a dia, consigo levar a minha filha à escola, coisa que curiosamente em Portugal eu não conseguia fazer. Aqui consigo pelo menos ir buscá-la todos os dias. Esse tipo de coisas para mim são importantes. A língua é uma barreira, a língua é difícil, acho que tiveste a oportunidade de perceber isso, porque o alfabeto também é diferente, não? O alfabeto cirílico por si só já parece que nem sequer consegues decifrar o que se passa ali. A lógica é toda diferente, mas também isso é um desafio. Também isso foi um desafio para mim. Neste momento estou a dar os primeiros passos, a começar a falar algumas coisas, conseguir ler. E havia a questão que toda a gente pergunta, que era a questão do frio, do inverno, mas curiosamente este ano não há assim um inverno muito rigoroso. Antes de irmos para a paragem de inverno tivemos dias com menos 10, 15, mas desde que chegamos até agora não. Parece que estamos em Portugal. E qual deve ser o posicionamento do treinador nos mídia e na comunicação social? Também já tive essa conversa, essa reflexão com alguns amigos, colegas, e sinceramente acho que eu acho que hoje em dia o que o treinador, e não só o treinador, deve refletir muito bem, deve pensar de que forma é que está nas redes sociais, porque elas existem, não devem ser ignoradas. Agora, existem diferentes formas de estar nas redes sociais. Eu acho que elas não são o problema, eu acho que só trazem coisas positivas. Agora, lá está, tem a ver muito na forma como são utilizadas, porque por vezes as redes sociais são utilizadas para que as pessoas sejam nas redes aquilo que não são na vida real. Ou tentam ser mais cáusticas, ou lançar uma opinião que depois não têm a capacidade, se calhar se for no confronto, na cara a cara, de o fazer. E portanto a palavra-chave para mim é coerência. Eu gosto de utilizar as redes sociais no sentido de promoção, se quiseres, mas mais no sentido não tanto de promoção, mas de partilha. De partilhar, porque eu sei que, lá está, eu olho para aquilo que é o meu percurso e gosto de partilhar, no fundo, porque eu sei que algumas pessoas valorizam isso. Não estou a dizer que a minha vida é muito importante, ou que alguém vai querer saber que ganhamos o jogo, ou que eu partilho um vídeo de um golo que eu considero
algo esteticamente agradável e que toda a gente vai dizer este dia é o maior porque partilhou este vídeo, não tem nada a ver com isso, mas tem a ver mesmo com a questão do partilhar. Eu sei que algumas pessoas vão valorizar aquilo, algumas pessoas chegam a contacto comigo, muitas pessoas chegam a contacto comigo por isso, faço questão de responder, de partilhar, e eu acho que as redes servem para isso, para unir as pessoas, juntar as pessoas e para que se crie partilha. Agora, a partilha tem 2 sentidos, como é óbvio, e tem muito a ver com isso. A forma como se está, e para mim tem muito a ver com essa questão da coerência. Não ser nas redes sociais aquilo que eu não sou, ou só tentar ser nas redes sociais aquilo que eu não sou enquanto pessoa, ou tentar fazer daquilo um espaço de opiniões, ou de críticas, ou isso eu tento não fazer, nem entrar em diálogo com ninguém, porque lá está, porque há alguns cuidados que têm de se ter, mas eu acho que é fundamental. Existem muitas possibilidades e diferentes, eu acho que elas devem ser bem utilizadas, porque até hoje em dia podem promover oportunidades de trabalho. Eu já tive colegas meus, quando estava na académica, houve um colega que foi trabalhar na altura para a Aspire Academy no Qatar, via LinkedIn. Partilhava uns vídeos, fazia umas análises, surgiu um contacto, surgiu uma entrevista, foi trabalhar no Qatar. Outro colega que está a trabalhar na MLS, nos Estados Unidos, e aparece os primeiros contactos via Instagram porque partilham um vídeo. Portanto, este tipo de coisas, este tipo de partilha eu acho que é importante fazer. Okay. Considerando o ensino formal e do outro lado a experiência prática, quais consideras mais importantes, ou melhor, qual o peso que estas podem ter na formação e no desenvolvimento do treinador? Acho que as duas são muito importantes. Eu tento sempre ir buscar coisas que eu acho que não tive tanto. Eu não fui jogador profissional de futebol, mas consegui estar no treino a partir de uma idade muito jovem. Também considero isso uma vantagem. Mas não estou a dizer que não é importante ser jogador de futebol. Eu acho que é importante. Eu, se pudesse ter sido, seria jogador profissional de futebol. Eu não fui porque eu não tive. Eu não tinha talento para isso. Mas não vou dizer que não é importante. Eu acho que é importante. Eu gostaria de ter tido esse contexto, mas não tive. E como não tive, consegui a partir de uma idade, a partir dos 20 anos, começar a pensar em coisas que se eu tivesse jogado eu só começaria a pensar nelas a partir dos 32 ou dos 33. Porque eu tenho tido a possibilidade, eu conheci, por exemplo, o Augusto Gama, é adjunto no Rio Ave, tinha uma relação de amizade com ele. Conheci o Moreno, estava ele a fazer o primeiro ano de treinador, terminou a carreira de jogador e começou no ano em que eu chego ao Vitória de Guimarães. O Dário Serená aqui no Shakhtar. E tento perceber, falar de que forma é que eles veem as coisas, o que é ser jogador e agora o que é ser treinador. E da parte destas pessoas, pelo menos que eu conheço, e, entre outras com quem eu vou falando, existe também muito esta questão do eu andava lá dentro e realmente criticava algumas coisas, no sentido positivo e negativo, mas que criava questões e refletia sobre algumas coisas, mas não tem nada a ver. Eu agora estou no mesmo sítio, estou aqui 2 metros mais ao lado, mas é um mundo completamente diferente, é um mundo completamente novo. Portanto, também existe essa questão de a experiência que se retira enquanto profissional de futebol é mais noutro tipo de dimensões do que propriamente naquela que tem a ver com o treino. É óbvio que há jogadores mais curiosos que outros, há uns que estão mais atentos aos exercícios que o treinador faz e perguntam. Nós temos esse tipo de jogadores que gostam de saber porque é que estamos a fazer isto ou aquilo, ou porque é que na quarta-feira o treino é assim e depois à quinta é assado, e porque é que um dia antes é assim, porque é que a recuperação é desta forma. Mas eu acho que essas duas dimensões são importantes. E eu tento, lá está, como eu te disse, retirar dessas pessoas coisas que eu não tive, tentar perceber, tentar viver. É óbvio que o tempo que vamos passando no futebol também nos vai dando isso, porque vamos passando por equipas diferentes, grupos diferentes, balneários diferentes, vamos conhecendo muita gente. E a outra dimensão eu também acho que é fundamental, e para mim foi fundamental, porque aí abriram-se meus horizontes relativamente àquilo que era o treino e o jogo. E eu tenho 36 anos, portanto, na altura em que eu estava a começar a dar os passos, aparece também o fenómeno Mourinho, e talvez isso tenha ajudado a despertar a mim e outros treinadores aquela coisa. É possível ser treinador e sem ter sido um grande jogador. E depois aparecem outros fenómenos a seguir a esse. Eu acho que isso deu força. E quando se fala do treinador português e temos muita gente muito jovem, competente e a trabalhar em contextos de elevada qualidade, Portugal, Inglaterra, para onde for, temos gente em todo lado, tem muito a ver com essa possibilidade de, a determinada altura, acharmos que é possível sermos treinadores de elite, trabalharmos ao mais alto nível sem ter sido jogadores profissionais de futebol. É possível, claro que é. E também é possível ser treinador de elite e trabalhar ao mais elevado nível sem ter formação académica, sem ter passado pelas faculdades. Tudo tem a ver com o equilíbrio de competências, como é óbvio. E qual deve ser o foco hoje em dia de um aspirante a treinador ou de um estudante, de alguém que está a começar a dar os primeiros passos? Para onde é que ele se deve focar? Eu acho que, em primeiro lugar, tem que haver sempre esta capacidade com esta questão do querer aprender.
ter a capacidade de aprender e ter a capacidade de aprender com toda a gente. Normalmente quando nós começamos, qual é que é a questão? A questão é, gostava de aprender e gostava de fazer um estágio no Barcelona, certo? Tenho 19 anos ou 20 anos e é bom, fantástico, se alguém conseguir ter essa oportunidade, eu acho que é absolutamente fantástico. E a determinada altura, eu também fui uma dessas que gostava muito de ter um estágio no Barcelona e passados de 7 a 8 anos lá consegui fazer o estágio no Barcelona. Mas antes disso também vi no Pampilhosa e na Associação Académica de Coimbra e o Marialvas e o Vigor e alguns treinadores desses clubes e também é possível de aprender muito, e para mim é possível não, é igualmente possível aprender com essas pessoas, porque realmente acho que essa é uma barreira que deve ser desmontada. Eu disse no início que por opção quis fazer os cursos de treinador porque eu sentia isso, quer dizer, não faz sentido para mim querer ficar na altura, para mim, volto a dizer que isto não estou a dar recados a ninguém, cada um escolhe o seu caminho, mas para mim fazia sentido estar com as pessoas e ir para o campo, para o terreno, porque havia muita informação. Eu passei pela faculdade e nas cadeiras da faculdade absorvemos muita informação, mas isto não é necessariamente conhecimento. Há uma quantidade de informação grande, mas depois existe uma dica para que direi, agora para onde é que eu vou caminhar? Ou seja, o que é melhor fazer, de que forma? E só se aprende estando com as pessoas. No campo, com as pessoas que trabalham, com as pessoas que têm experiências, que jogaram na Distrital, que treinaram no Nacional, que jogadores frustrados que estiveram lá e que caíram, jogadores que já chegaram lá tarde, jogadores que estiveram sempre ao mais alto nível. Tudo isto nos permite ter contextos de aprendizagem. E por isso eu acho que a primeira questão, ou a primeira dimensão é essa, querer aprender, ter vontade de, e ter capacidade de perceber que aprender não é necessariamente necessário que o primeiro contacto seja com o Pep Guardiola. E ter essa humildade, entre aspas, de saber que quem está do outro lado nos pode ensinar muitas coisas. Às vezes pode nos ensinar o que não fazer até. É importante ver, ouvir e perguntar. E o que é mais importante retirar? Mais vezes, mais a questão desportiva, mais a questão, a dimensão psicológica, mais a questão de liderança. Onde é que achas que há mais foco? Lá está, depende também do timing e da carreira dessa pessoa que está à procura de. No meu sentido, eu, enquanto treinador, interessava muito saber esse tipo de coisas. O tipo de questões que eu gostava de colocar tinha muito a ver com essa parte de lidar com, liderar, comunicar, gerir conflitos, interpretar aquilo que está do outro lado. Porque o resto, quer dizer, na outra dimensão eu ainda passava mais tempo a criar, a tentar inventar, pensar em exercícios, e depois houve a febre dos PowerPoints e dos modelos de jogo, e toda a gente tinha esses milhares de documentos que nos faziam pensar muito nessa parte, no analisar. Acho que essa vaga também ajudou a outra vertente, talvez com os treinadores ou aquelas pessoas que andavam no jogo e que não pensavam tanto nisto, quando apareceu aquela malta mais a tecnologia, digamos assim, e a aparecer mais livros técnicos, e a aparecer em blogs, e a aparecer em revistas, esse tipo de coisas, também ajudou a outra parte. Mas no meu caso em particular interessava-me muito mais isso, ver, observar com os meus olhos como é que o treinador lá no campo da Arregaça, o treinador da União de Coimbra, eu gostava-me lá no cantinho, e como é que ele falava para os miúdos, e como é que ele montava as coisas, e como é que ele geria os conflitos entre eles. Esse tipo de coisas interessava-me saber. E interessava-me saber tanto nesse contexto como em contextos mais elevados, quando eu tentei entrar em muitos e não consegui. Por isso é que eu dizia na altura que esta questão da partilha para mim é fundamental, e eu tento colocar-me na pele dos outros, porque nunca consegui ter esse acesso nos meus primeiros anos, e de certa forma isso deixava-me um bocadinho frustrado, porque vi alguns a conseguir fazer estágios, ir a clubes, e eu não tinha esses contactos, não conseguia, mas tinha outras possibilidades, e cheguei à conclusão que nós conseguimos aprender em qualquer contexto. E qual pode ser então a influência da Foot Magazine para os seus membros e para as pessoas que também têm essa aspiração? Acho que pode ser acho que tudo o que tem a ver com esta questão da partilha, do partilhar experiências, é muito importante. Este tipo de iniciativas, para mim, a única coisa que eu posso dizer é que tenho pena que eu não tenha tido a possibilidade de ter acesso a elas na altura em que eu estava a começar. Mas não digo que tenho pena no sentido em que eu valorizo o meu percurso e tudo aquilo que eu fiz, mas gostava de ter tido a determinada altura. Se calhar podia ter dado passos mais cedo, não podia cometido tantos erros no início. Se tivesse tido a oportunidade de ouvir pessoas que eu achava que poderiam ser referências para mim, a falarem abertamente sobre aquilo que é o treino, o jogo, as suas experiências, no fundo, alguns conselhos que possam ser dados. Eu já tive a oportunidade de ver algumas coisas que vocês fizeram, e outros projetos também, e para mim tudo o que tem a ver com partilha é importante e eu valorizo muito. E quem é que gostavas de ver entrevistado por nós? Gostava de ouvir o Pep Guardiola. Por que não? Porque não, exatamente.
Como é que deve ser gerida a ambição de um treinador adjunto? Falamos muitas vezes desta vontade e desta ambição em ter novos desafios, às vezes até do ponto de vista pessoal e próprio. Como é que geres e como é que vês esta questão na tua função em específico? Quando as pessoas se sentem bem a fazer aquilo que fazem, sentem que são valorizadas e que também contribuem para valorizar os outros, acho que essa questão é uma questão que se coloca apenas quando acontece naturalmente. Ou seja, nunca me passou pela cabeça, nem quando estava a treinar o sub-15, nem o sub-17, nem o sub-19. Queria crescer enquanto treinador, mas sem pensar muito a longo prazo. Mas isso não tem só a ver com o futebol, tem a ver com a minha forma de estar na vida. Eu não sou capaz de fazer grandes planos, nem sequer para planear umas férias. Normalmente é a minha mulher que faz isso. Eu não gosto de planear as coisas. Gosto, depois quando chegarmos lá, vamos ver como é que funciona. Para já vamos fazer bem isto. E sinceramente é uma questão que nunca me passou muito pela cabeça, mas felizmente já tive essa possibilidade e tive a possibilidade também de dizer que não porque senti isso, que não estava preparado para assumir esse tipo de desafios, mas porque na altura não fazia sentido para mim enquanto profissional, porque há uma coisa que para mim é fundamental: eu tenho que ser feliz na minha vida, tenho que me sentir bem. E não é por trabalhar no futebol e andar na Liga dos Campeões e ter um salário bom, acho eu que as pessoas são felizes. Não, isso não traz felicidade. Há outro tipo de coisas que nos fazem sentir realizados. E enquanto eu me sentir bem, realizado e gosto daquilo que eu faço enquanto profissional, não penso nesse tipo de coisas. Ora, todas as pessoas são diferentes. Acho que depois existe a questão do respeito, obviamente, e das hierarquias. E claro, se um treinador tem um treinador adjunto que tem na cabeça que está à espera de se valorizar, que utiliza o que tem à sua volta para se valorizar, seja redes sociais, seja outro tipo de coisas, para que lhe apareça uma oportunidade como treinador adjunto, como treinador principal, acho que não está a ser um bom treinador adjunto. Acho que se é treinador adjunto de alguém, tem que tentar ser o melhor treinador adjunto do mundo e saber exatamente aquilo que tem de fazer. Depois, naturalmente, podem existir possibilidades e cada um depois vai tomar o seu tipo de decisões. Eu agradeço às pessoas e sou um privilegiado também nesse sentido, porque já tive a possibilidade de ter uma oportunidade que eu sei que se calhar muita gente gostaria de ter, de treinar numa primeira liga, mas nunca foi um assunto sinceramente muito relevante para mim no momento. As coisas foram sempre abertamente faladas também com o líder da equipa técnica, como é óbvio, só fazia sentido se fosse assim, mas para mim sinceramente ainda não é a altura, não me sinto ou sinto-me muito motivado a fazer aquilo que faço e sinto que posso ser ainda melhor e sinto que temos passos para dar. Enquanto for assim, nem sequer é tema para mim. E qual é o teu, em termos de modelo de jogo, que momento de jogo é que dás preferência? Não consigo dizer as coisas, não consigo fechar as coisas dessa forma. Eu gosto de pensar nas coisas todas ao mesmo tempo, sinceramente. Gosto de pensar no atacar estando prontos para defender, como é que nos equilibramos, e no defender como é que estamos preparados para sair. Mas consideras-te um treinador mais ofensivo, mais defensivo? Mais ofensivo. Considero mais ofensivo porque eu gosto, porque sinceramente nós fazemos as coisas para tentar ter a bola no jogo. Mas para tentar ter a bola no jogo para atacar espaços e criá-los, se eles não existirem. Mas ofensivo no sentido em que gosto muito de valorizar essa questão de jogar com a bola, ter a bola e a partir daí ter um jogo que seja de ataque, de procurar criar situações de golo e que seja esteticamente agradável, que é subjetivo. Como é óbvio, para mim esteticamente agradável pode ser uma coisa, para ti pode ser outra, mas claro, mais ofensivo talvez. E relativamente ao futebol feminino, está a crescer cada vez mais em Portugal, consideras que este é um mercado cada vez mais apetecível e um mercado aberto para treinadores profissionais? Sim, acho que sim, acho que tem sido feito um bom trabalho em Portugal. Eu tenho acompanhado aquilo que tem sido feito, agora também existe a possibilidade de vermos alguns jogos, no passado isso não existia. Confesso que comecei a ter um bocadinho mais de atenção ao futebol feminino na altura que o Pedro Bolsa estava a treinar, porque eu conhecia o Pedro, ele tinha um blog que era o lateral esquerdo nesses inícios e eu lembro-me de falar com ele e houve a determinada altura ele treinou uma equipa de futebol feminino, futebol Benfica, e comecei a acompanhar e conhecia também muito bem a Mara Vieira, e ela ainda treina no futebol feminino e talvez por essas duas pessoas, por eu os conhecer, comecei a ter um bocadinho mais de atenção. E no início aquilo que eu via da parte deles e o feedback que me aparecia era que realmente havia poucas condições, que os campeonatos não estavam bem organizados, que não existiam jogadoras suficientes, e era um bocadinho marginalizado. Felizmente, olhando à distância, acho que o trabalho da Federação foi fundamental, acho que a coisa começou a ficar mais organizada, acho que o impacto mediático começou a ser grande e isso fez com que se desse um salto qualitativo grande, mesmo ao nível das seleções nacionais. Por isso, acho que sim, acho que é um mercado que vai permitir ter mais profissionais e
e de certeza que vai criar mais oportunidades de trabalho, e eu só fico contente com isso e espero que continue a crescer, porque realmente, sendo Portugal um país de futebol, não faz sentido não termos também um futebol feminino forte. Já ouviste o hino da Champions, já estás fora de Portugal a trabalhar num contexto também muito bom. Quais é que são, onde é que te vês daqui a 5 anos? Eu há bocado disse que não costumo fazer assim planos a longo prazo, porque não tenho mesmo essa capacidade, mas mesmo num contexto onde possa continuar a ouvir o hino da Champions League. Se isso acontecer, se eu daqui a 5 anos continuar a ouvir o hino da Champions League, posso dizer que sou uma pessoa feliz. E última mensagem para os treinadores e aspirantes que nos cheguem e que têm também este sonho de um dia serem profissionais de futebol e chegar eventualmente até onde tu chegaste e onde tu estás hoje em dia. A minha mensagem é, resumindo um bocadinho aquilo que eu já disse durante esta nossa conversa. Primeira questão, disponibilidade para aprender. E disponibilidade para aprender tem a ver com a capacidade de ouvir mais do que com a capacidade de falar. Entender claramente o contexto onde estamos, em que momento da nossa carreira é que estamos, e a partir daí desenvolver trabalho. Porque, claro que vai chegar o dia, poderá chegar o dia onde a pessoa vai estar no sítio certo, à hora certa, mas se nesse dia não tiver as competências certas, esse dia não vai servir de nada. Por isso é que eu costumo dizer, há quem encher a mochila, porque no momento em que aparecer essa oportunidade, se ela estiver cheia de competências e de skills, e às vezes quanto mais variados melhor, porque o futebol está a crescer. Antigamente nós temos pessoas connosco que têm skills de edição de imagem, mas de edição de imagem a sério já com alguma complexidade, isto há uns anos atrás não existia no futebol de hoje em dia. Qualquer treinador, ou quem anda pelo menos a um nível em que lhe permita ter uma pessoa, vai ter essa pessoa, porque simplesmente já as coisas avançaram nesse sentido. Portanto, a questão dos skills, das competências é fundamental. Eu acho que a formação é muito importante, por isso eu costumo dizer que não só aquela coisa mais formal de frequentar os cursos, mas de poder estar com pessoas, de poder refletir, de poder estar numa tertúlia, no que quer que seja. Eu lembro-me há uns anos atrás, quando era coordenador da Académica, sugerir, e chegámos a fazer isso, juntávamos de 15 em 15 dias, alguém levava um tema, colocava no PowerPoint, juntava-se os treinadores e falávamos sobre aquilo. E lembro-me disso como momentos de grande riqueza, sinceramente. Eram momentos informais. Amanhã pensei alguma coisa sobre o que tu quiseres, processo ofensivo, ou alguém encontrava-me no treino e dizia, olha, estive a inventar, a pensar numa coisa, se calhar podíamos fazer bolas paradas assim. Ou seja, mete isso no PowerPoint. À noite, treinadores dos escalões todos, falávamos, claro que dali nascia um tema e outro, e de repente dás por ti com mais competências, com mais gente à tua volta e com uma rede de contactos maior. E isso é fundamental para te aparecer essa tal oportunidade certa, na hora certa, mas com as competências certas, senão pode ser uma passagem muito esporádica. Vítor, muito obrigado por este bocadinho, por esta conversa e por toda a disponibilidade que tiveste connosco, e esperamos continuar a ver-te no alto rendimento e a ter sucesso, como tem sido até agora. Muito obrigado e sucessos para vocês. Muito obrigado.